Independente. Fique ligado. No ar, programa Direito e Cidadania. Apresentação: Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos começando, com a graça de Deus, mais uma edição do Direito e Cidadania, pela sua Rádio Cultura de Canguçu, a AM 1030 no dial do seu rádio, e também com live no perfil da emissora no Facebook, Rádio Cultura de Canguçu. A direção geral de Geraldo Dannenberg, a direção adjunta da Betânia, na técnica Luiz Fonseca e na produção e colaboração permanente o Henrico Salvatore. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo mais uma vez o nosso estimado amigo Nilson Pins, pessoa a quem nós dedicamos o melhor da nossa amizade, o melhor do nosso carinho, do nosso respeito, por tudo quanto ele significa para a comunidade, embora ele não seja um homem afeito a essas constatações, não são elogios, porque as suas atitudes boas, caritativas, filantrópicas, são sempre feitas de forma muito discreta. E eu sempre digo, a menos que me provem que essa afirmação já tenha sido feita por outra pessoa, eu acho que essa afirmação que eu vou ratificar e reiterar agora, que eu tive a oportunidade de torná-la pública nas redes sociais, um dia eu disse, tinha uma foto de uma atividade, se não me engano, da PAI. E lá no fundo, para quem conhece bem, né, dava para identificar, mais distante, o Nilson Pins. E eu escrevi assim, se aqui em Canguçu, em algum lugar, o bem está sendo feito, pode procurar, que nem que seja, na foto ou fora da foto, o Nilson Pins está presente. Ele agradeceu com a descrição de que sempre lhe é peculiar, mas o Ibope só dá, Nilson, nas coisas negativas. Então, é necessário que quem tem consciência, eu me julgo assim, tá, faça o destaque necessário e a homenagem merecida, mesmo que isto não seja o teu perfil. Mas não é o teu perfil, mas é o respeito que a comunidade tem por ti, que neste momento está sendo externado por mim. Hoje nós trouxemos o Nilson aqui, o Nilson, que foi vereador, que é servidor público aposentado, que foi assistente parlamentar na Assembleia Legislativa, que é descendente de imigrantes, membro da Academia Canguçuense de História e um estudioso permanente da questão da colonização alemã e pomerana aqui no nosso país, especialmente em Canguçu. Eu pretendia, e estou levando a efeito, fazer a edição de hoje, Nilson, em homenagem a esses nossos irmãos, que tanto contribuem para o progresso e o desenvolvimento do nosso município e das demais regiões do país, onde também se fazem presentes. Não poderia escolher alguém melhor
pelo menos dentro da minha relação, do que tu, que conhece com profundidade o tema e que, por isso, é o nosso convidado do Direito e Cidadania de hoje. De início, passamos a palavra a ti, Nilson, com os desejos de muito boas-vindas, mais uma vez, ao nosso programa, para a tua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Bom dia, Cláudio Omar, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, Fonseca, o Henrico, a todos que estão aqui nos acompanhando. Para mim sempre é um privilégio, né? Eu digo sempre isso quando tenho a oportunidade de vir aqui, de acompanhar também os teus programas. E para quem te conhece, a recíproca é verdadeira também, né, Cláudio Omar? Sempre, né, de forma anônima, né, participativo, dentro das grandes conquistas que nós temos nesse município, independente do setor onde está, o Cláudio Omar sempre esteve presente também, né, ao longo dos anos que eu tenho o privilégio de considerá-lo meu amigo, né, e conhecer a tua história também de efetiva participação, né, de efetiva participação. E eu acho que quando a gente tenta fazer o bem, o que nós podemos conseguir aqui nessa nossa passagem aqui, de melhorar um pouco, seja para quem for, e também concordo contigo quando tu diz assim, ó, que quando a gente faz algo negativo é muito mais vistoso, mas mesmo que seja às vezes com alvo de crítica, porque dependendo da forma como ela for feita, eu acho que ela contribui para o crescimento pessoal da gente, e também não se atira a pedra onde não há frutos, né? Com certeza, com certeza. Para quem está chegando agora, é o Direito e Cidadania, recebendo o Nilson Pins, historiador da cultura e da história do povo pomerano e alemão aqui no nosso município e no nosso país. Nilson, o que se comemora efetivamente no dia 25 de julho? Na realidade, o dia 25 de julho é a data da imigração alemã no Estado. E este ano nós estamos fazendo 200 anos. Né? Foi 1824, 25 de julho de 1824, quando chega os primeiros alemães, pomeranos, renanos, né, no Rio Grande do Sul, na Real Feitoria, em São Leopoldo. A partir daí se cria também essa questão do dia do colono, dia do motorista, e especificamente aqui na nossa região, é bom se saliente que inicialmente os alemães, Dom Pedro I era casado com a imperatriz leopoldinense, que era austríaco, e em 1824 o Estado alemão não existia ainda. Né? O Estado alemão é de Bismarck de 1871. Então, na realidade, embora se diga que foi da imigração alemã, pelos dados dos primeiros 39 que chegaram, havia entre eles pomeranos, alemães e renanos, né, que foram os que chegaram aqui. E a partir daí, com o objetivo inicial de Dom Pedro, era de trazer uma força, o exército, né, para cá, para o Rio Grande do Sul, dado as constantes invasões dos espanhóis, entre aspas, né? Porque na realidade o Rio Grande do Sul era da Espanha. Né? Na realidade, Portugal que toma o Rio Grande do Sul da Espanha. Mas com as constantes invasões, nós precisávamos colonizar esta região, que era de grandes áreas, principalmente de grandes criadores de gado, e ao mesmo tempo ter alguém. Tanto que Dom Pedro I, que era admirador da guarda imperial da imperatriz leopoldinense, que eram austríacos e pomeranos, né? Nesse sentido, pela elevada questão disciplinar que eles tinham. Traz os primeiros para cá com esse objetivo. E como na Europa, nesse período, era proibido os soldados virem para a América, ele traz então agricultores, mas que preferencialmente tivessem uma arma. Então, vem as duas coisas juntos. Eles eram altamente disciplinados, conheciam a agricultura já de muito tempo. Na Europa, nós tínhamos a Revolução Industrial,
com o desemprego, né, principalmente para as grandes famílias, e também no Império Germano-Austríaco, né, o Sacro Germânico, havia o morgatio, ou seja, somente o filho mais velho, né, que herdava terra. Com isso, eles vêm em busca de novas oportunidades no Brasil e também se tinha pela Europa, naquele período de que havia muita terra, carne, tudo à vontade aqui. Então, Dom Pedro I subsidia a vinda desses primeiros alemães para o Rio Grande do Sul, que chegam em 25 de julho de 1824. A partir daí, na nossa região, que é muito mais uma colonização pomerana, já que ela foi mais tarde, 1859, né, quando chegam aqui os primeiros pomeranos, alemães pomeranos, se criou também a questão do dia do colono. Né? Em função disso, 25 de julho, e se criou a partir daí então um evento festivo. No primeiro momento, muito mais para mostrar que eles eram brasileiros, né? Tanto que as primeiras festas, os primeiros desfiles, 1958, que foi aqui no Chalim, Otto Chalim, no pai do Otto Chalim, pelo Oscar Protzin, que criou muito mais, os desfiles eram muito mais voltados ao descobrimento do Brasil do que propriamente à colonização. Tendo-se em vista que pós-Segunda Guerra Mundial houve uma perseguição muito forte aos italianos, japoneses e alemães, principalmente com uma portaria que foi expedida pela delegacia de São Lourenço, que era responsável por essa região, principalmente onde há a colonização maior pomerana alemã, de que era proibido os encontros, foram proibidos os batizados, casamentos, reuniões formais, porque e fala, ou com isso nós perdemos. E esta perseguição, ou esse preconceito, se permaneceu por muito tempo, e a partir daí então se cria esse evento muito mais no sentido de mostrar que eles, embora descendentes de alemães, eram brasileiros. E através disso, a festa do colono e posteriormente o Osmar Krause, né, aquele do Osmar Krause, juntamente com o seu Guido Altenburg e outras pessoas, começaram a realizar um evento lá no Herval, no Érico Velar, a festa do colono e motorista. Criada uma comissão oficial pelo então prefeito Queca Nunes, que criou a comissão oficial da festa do colono, com o objetivo inicial de comemorar a data de valorização dos produtores rurais, os nossos colonos, e, ao mesmo tempo, criar um monumento, que foi uma cópia do que existe em Santa Cruz do Sul, né, com uma diferença da religiosidade no nosso aqui, que é a igreja, e também a presença da mulher, que no de Santa Cruz não tem. Embora o primeiro monumento tenha sido construído ali no Herval, 1972. Foi construído ali na época do Érico Velar, onde a maioria das festas do colono eram realizadas. Eu lembro, saindo lá do Guatimi, como eu digo, do Iguatemi, alguns de carroça, outros de caminhão, para a festa lá que durava o dia inteiro, que era o ponto alto. E esta comissão da festa do colono, com o intuito de arrecadar recursos para a construção do monumento do imigrante, ou monumento do colono, como nós conhecemos, né, passaram a realizar então o baile das escolhas das rainhas distritais. Nos 5 distritos, onde eram escolhidas a rainha do colono, em um determinado local, aí nós podemos estar quase todos os salões de baile do interior, aonde esta comissão custeava os custos da banda e ficava com os ingressos e o proprietário ficava com a copa. E o que sobrava desse baile era realizado um caixa que foi construído. Quando o Eno Seifert foi presidente, e tu lembra muito bem disso. Nós éramos da comissão. Nós éramos da comissão nesse período, e aliás o Cláudio Omar foi na época foi secretário de administração, secretário da agricultura, eu acho, naquele período, que nos abarcou, inclusive entregando a secretaria com a chave da porta, né? Para vocês fazerem judiarias. Fazer judiaria. Aliás, eu acho que um dos motivos que a comissão acabou sendo extinguida, porque entre uma dessas, Henrique, nós
chegamos aqui era ao lado do Blumenau, né? Ao lado do Blumenau, era uma noite gelada, muito fria. Eu, o Egon, o Eno, Bebeto, Paulinho Oliveira, Rogério. Tudo turma da pesada, gente boa, um frio. Aí dali um pouco, alguém, não sei por cargas d'água, foi aquecer uma água, descobriu numa geladeira que o Cláudio Omar tinha ganhado 1 litro de cachaça com butiá. Infelizmente, fomos obrigados a tomar todo, né? Depois ele já não nos obsequiava mais com essas coisas, né? Já não deixava mais nada na geladeira, né? Não, e a partir contar este caso, o Eno Ciffer, nesse período, cria então a figura da rainha do motorista, né? Foi uma ideia do Eno, que disse assim, mas por que só os colonos, se 25 também é o dia de São Cristóvão e dedicado aos motoristas? A partir daí, então, se cria também a rainha do colono e motorista distritais. E, normalmente, no último sábado de junho, se realizava um baile no ginásio ou lá no Bergman, em que se escolhia, então, as rainhas e as princesas do município. Tanto do motorista, embora elas fossem rainhas distritais, depois eram as rainhas municipais. Dentre as 5, eram escolhidas a rainha municipal. Com o tempo, infelizmente, né, na minha opinião, acabou-se perdendo esse hábito, esse costume, né? Eu acho que ele permaneceu até parte do governo Cássio. Depois não havia mais a realização dos bailes distritais. Algumas festas do colono, embora oficiais, foram realizadas aqui na Rural, em Canguçu. E depois, em função desse vácuo que houve, não houve mais a realização da festa oficial do município. A comissão desapareceu também, né? O pessoal não quis permanecer. Nós, inclusive, naquela época começamos, lembra, uma obra nos fundos do ginásio, né? Que a ideia, como já havia sido construído o monumento, a ideia era se construir junto ao ginásio municipal de esportes um salão para liberar, então, o ginásio para não ter os bailes lá dentro e, ao mesmo tempo, se fazer no primeiro piso um alojamento para filhos de agricultores que viessem cursar o curso de agricultura aqui na ETEC. Esta era a ideia inicial. Maravilhosa, diga-se por tudo. Aí, por uma questão de desentendimento com o prefeito na época, a comissão acabou não permanecendo, né? Na época, eu, o Eno, o Mário. Depois, prosseguindo no governo Domírio, o Egon, o Valdemar Bozenbeck, permaneceram um tempo ainda com esta possibilidade, mas acho que depois disso eu não recordo dos presidentes em permanecerem realizando os bailes distritais. E nessa data, inclusive, não se tinha evento nenhum em Canguçu, né? Havia uma ideia desse respeito, era um evento oficial do município, que já se trabalhava o ano todo. Acabava o envolvimento lá por fevereiro, nós já começávamos os bailes distritais. Tá? Em cada localidade do nosso interior, de cada distrito, era escolhido. E, como eu disse, tu foi realmente, eu acho que o último grande secretário que colaborou bastante, né? Entregou até a chave. Pena que não deixou mais, né, nada na geladeira para nós lá. Barbaridade. Mas eu participei, Nilson, da comissão da organizadora oficial da Festa do Colono, na época em que o falecido Gilmar Celo era presidente. Era presidente, e depois quando o Enio. Isso, na época do Gilmar era o Niro, a Ivone, né? A Ivone, exato, que fazia o Junei, que eu me lembro aí, que era acho que naquela época. Aí participamos juntos, eu e tu. Eu era o que representava o governo municipal dentro da comissão, né? E fiz isso com muito gosto. Era um trabalho maravilhoso. Tinha uma outra pessoa, que embora também não fosse, que nem eu, descendente de alemães e pomeranos, nos ajudou muito. O Sargento Borges. Com certeza. Assim, ele foi integrante durante muito tempo, colaborando. Colaborador e um homem muito sério, que levava com muita dedicação. Isso, nosso irmão.
tudo que ele faz, né? Sim. Tudo que o Delacy faz. Então, se ele não estiver nos ouvindo, e se estiver nos ouvindo, fica aqui registrado o nosso tributo. E o tributo em memória do nosso estimado Gilmar e do nosso estimado Enio, né? E o Osmar Krause também, Osmar, que foi... eu não tive convivência com eu ele, mas conheci, foi o precursor. Né? foi o precursor, porque ele, à medida que ele realizava os eventos, ali principalmente no Herval, né, a partir e foi o primeiro presidente. Uma outra pessoa extremamente importante, principalmente na construção, foi seu Guido Altenburg. Com certeza. Né? O Gilmar, eu me lembro assim, de alguns, eu não gosto muito de citar nomes, mas a gente acaba fazendo injustiças, né? O Egon, o Paulinho, o seu Valdemar Bozenbecker, Adão Krause, que também já não está conosco hoje, né? O Gil Marcel, a professora Holanda, né? A professora Holanda. Foi rainha da colônia. Foi rainha da Colono, né? Foi rainha do Colono e que era extremamente participativa no sentido de auxiliar. Sendo que a primeira rainha do Colono foi a dona Íria, né? Íria Herter Palm. Né? Herter, ela foi a primeira rainha aqui já na festa no Canguçu Velho, onde foi a primeira festa em 1958. 1958, a dona Íria Herter Palm foi a primeira rainha do Colono. Depois nós tivemos outras pessoas envolvidas aí, que eu me lembro, participativo, Bebeto, Mário Miller, né? Mário Miller, a dona Selmira, a dona Vera, esposa do nosso querido e saudoso Eno, que naquela época abarcava, né? Levava ela e a Selmira no nosso período. Lembro de tomarem conta das rainhas, trazerem as rainhas, cuidar da maquiagem, dessa questão toda. Lembro também de uma peculiaridade aqui no programa, numa festa do Colono, no Udo Roots, no Iguatemi, em que eu e o Rogério chegamos mais cedo, numa Kombi, que inclusive era da saúde, foi reformada pela prefeitura e cedida para a comissão oficial da festa do Colono. Chegamos, a abertura estava marcada para as 10 horas, né? E nada de chegar as autoridades, porque tinha todo aquele ato solene, né? Hino nacional, toda aquela coisa. Olhamos para o Rogério e disse: Rogério, e agora, Rogério, vamos cantar o hino? Vamos puxar essa bandeira bem ligeira, né? Quando a turma chegou, já estava com o hasteamento, tudo pronto, já o futebol andando lá, que tinha futebol. E também, na época, o prefeito Odilon fazia distribuição de mudas, né, nas festas. E sobrou algumas mudas em que o Eno trouxe na Kombi e nós fomos entregar à noite, tarde da noite. Chegamos, tocamos a campainha na casa do Eno e não acordava ninguém, né? Olhamos ali, ele morava ali de frente à Pastelaria Paz. Ali. Olhamos, uma janela está aberta. Subimos em cima de um caminhão dele, abrimos a porta, descarregamos as mudas. No outro dia ele queria saber como é que as mudas tinham aparecido dentro da casa dele. São as boas lembranças que seguem nos impulsionando, né, Nilson? Com certeza. Às 5 para o meio-dia, o tempo voa quando o assunto é bom. Nilson, vamos aproveitar 3 minutos antes das tuas considerações finais para que tu deixes uma mensagem para essas 2 categorias que são homenageadas agora no dia 25, colonos e motoristas, 2 categorias que neste ano especificamente sofreram, continuam sofrendo em decorrência dos efeitos climáticos trágicos aqui no nosso estado. Uma palavra de positividade, como diz o estimado amigo colega Marcelo, de otimismo para os integrantes dessas categorias. Eu acho que, sobretudo, eles são os grandes lutadores, né? Porque se nós formos pegar a história, eles vieram para cá, literalmente largados no meio do mato, criaram uma estrutura e hoje são responsáveis, né? O agro hoje, como um todo, ele é responsável pelas riquezas que nós geramos.
E eu gosto muito de uma frase, Cláudio Omar, que eu via e era muito utilizada pelo nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que diz assim, ó, não fale de um produtor de boca cheia. Né? Porque se nós temos alimentos na nossa mesa, é graças a esse trabalho árduo, e para nós que viemos do meio rural, a grande maioria aqui do nosso município é oriundo do meio rural, sabe das extremas dificuldades que são fazer a produção, acreditar no que faz e ficar sempre, na maioria das vezes, à mercê do tempo. Né? Se vamos colher, eu acho que, acima de tudo, eles acreditam no seu potencial e é praticamente impossível tu definir um colono da forma como ele trabalha, a não ser aquela velha história, né, de um ditado que tu usa muito, que é gratidão, né, Cláudio Omar? Gratidão pelo que eles fazem e tirar o chapéu pela produção. Seja o motorista, que é o responsável pelo transporte, seja o nosso produtor rural, o nosso colono, seja ele descendente ou não de alemães, mas o nosso produtor rural, porque às vezes a gente também deixa apenas, o colono é o alemão ou descendente. Não, nós temos hoje também o nosso pequeno produtor rural, que também dia 25 é o dia específico do colono, junto com a data da imigração, mas também é a data do colono e motorista. E eu acho que nós não conseguiríamos definir aqui, ou pelo menos manifestar a nossa gratidão e reconhecimento a tudo que eles representam com palavras. Eu acho que nós temos que, às vezes, eu penso e acredito nisso, que deveríamos ter uma política agrícola muito mais forte para eles, porque nós sabemos que eles são os grandes responsáveis pela manutenção do nosso município, principalmente nosso município essencialmente agrícola. O nosso colono e motorista, ele é um lutador, ele é um bravo e, sobretudo, é um sonhador. Né? Ele acredita nas suas potencialidades. Tanto é que nós tivemos esses anos difíceis, né? Seca, excesso de chuva, mas começa a época do plantio, da colheita, ele está lá. Vamos de novo. Com certeza. Nilson, eu gostaria, antes de passar a palavra para tuas considerações finais e despedidas, na tua pessoa, de homenagear também postumamente o teu tio e pai de criação, Periquito. o Periquito, que foi também presidente da comissão. Exatamente. Nós acabamos esquecendo. E sempre incansável. Eu lembrei na hora, mas deixei de propósito para agora. Tá? Quando tu falasse, podemos esquecer de alguém, eu lembrei do Periquito, mas deixei para agora, para que essa homenagem ficasse bem destacada pela importância que eu sei que ele tem para ti. Com certeza. No plano em que ele se encontra. No plano em que ele se encontra. Tá? Foi o pai que tu tivesse, tá? Teu tio, meu estimado amigo, tive oportunidades para a gente dizer que se determinada pessoa é boa, tu tem que negociar com ela. Eu tive mais de uma oportunidade, eu e meu pai, de negociar com o Periquito. Ele era uma pessoa extremamente séria, correta naquilo que fazia, sempre brincando, com o astral para cima. E nessa questão das festividades do colono, do motorista, ele era incansável na divulgação e promoção, além de ter sido também presidente da comissão. Nilson, tuas considerações finais. Obrigado, Cláudio Omar. Eu só tenho que agradecer o teu carinho, né, e a forma como sempre, dentro de toda a nossa família, né, tu sabe que tu tem um espaço muito especial por tudo que tu representou, e aí a recíproca é verdadeira também, principalmente em alguns momentos difíceis que nós passamos, tu estavas presente lá, né? Tu estavas presente, e eu sempre cito isso no falecimento do meu avô, em que tu era secretário de administração, em que alocasse um ônibus para os estudantes, mas cedesse um ônibus para que pudesse a família acompanhar. Então são questões pessoais e, sobretudo, também a tua conduta, do qual admiro, tua extrema inteligência, né? E também o bom senso que sempre tens, né? Com todos nós, e a forma carinhosa com que sempre recebe os teus convidados, e eu sou suspeito, né? Porque
já tenho vindo aqui, tem quase cadeira cativa aqui, né? E que sou muito bem, cada vez que venho me sinto melhor. Muito obrigado. A gente que agradece, e a nossa filosofia tem 3 palavrinhas, né, Nilson? Viver no amor. Com certeza. Tá? Fazendo isso, ninguém se arrepende e o mundo fica melhor. A começar pelo nosso mundinho até o universo como um todo. O amor é a palavra fundamental. Que nos move todos os dias, né? É verdade. Nossa gratidão por teres vindo aqui, mais uma vez. Um abraço a ti, aos teus familiares, ao estimado Augusto. Tá? Encontrei o Beto no Crólofo. Estava se virando na sexta-feira. Isso, fazendo... Tá? Até num primeiro momento passei assim, ele me deu oi, eu cumprimentei, mas não me dei conta que era ele mesmo. Na volta, aí sim o Henrique me chamou a atenção. É o Beto do tio Nilson. Digo, tá, agora sim, agora vamos fazer um farafafá. É que nós agora estamos... Antes era tio, agora já é avô, né? Aí passa o tempo e a gente não consegue acompanhar, né? É verdade. Volta aquela velha história. Tu é filho de quem? É verdade, é verdade. Obrigado, Claudio. Mais uma vez a nossa gratidão. Com isso chegamos ao final de mais uma edição do Direito e Cidadania. Querendo Deus, e certamente Ele quererá, semana que vem estaremos aqui com mais uma edição do nosso programa. Um beijo e um abraço no coração de todos e de cada um. Tchau!